Boa noite. Só estou aguardando a nossa convidada chegar para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Esperando Fernanda Nunes na nossa live, sequência de lives de Ayurveda. Então a gente aguarda ela aparecer. Vai falar sobre a importância do ciclo menstrual, por que entender o seu corpo, conhecer o seu corpo, trazer essa consciência interna. A gente sabe que o Ayurveda está completamente ligado ao Yoga. Na verdade, a Ayurveda não existe sem Yoga e ela vai trazer essa visão aqui pra gente. Ela é tão maravilhosa. Com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão eu recebo essa querida. Então a gente aguarda a chegada dela. A gente vai falar também sobre a questão de idade, se tem alguma diferença em relação às idades e aos ciclos menstruais, né? E também vamos trazer a importância da rotina diária no Ayurveda, como a rotina pode nos ajudar a ter mais saúde. Boa noite a todos que estão chegando. Estou esperando a Fernanda Nunes, nossa terapeuta ayurvédica. Os homens também são muito bem-vindos nessa live, porque a importância do homem conhecer, né, a tecnologia feminina é para ajudar nas relações, né? Por exemplo, a relação de pai com filha, né, a relação de irmão com irmã, a relação de casais, boa noite, a relação de casais heterossexuais e mesmo a relação de casais, né, homossexuais, mulheres se conhecendo melhor, conhecendo como as mulheres funcionam. Então, a importância da gente conhecer a nós mesmos. Isso cada vez mais vem sendo divulgado, né? Boa noite quem está chegando. Estou aguardando a Fernanda ansiosamente. Eu não sei se ela teve algum problema na internet dela. Estou só aguardando ela chegar para a gente começar. Eu acho que ela entrou com outro perfil. Vamos ver. Micheline, seja bem-vinda, meu amor. Que as informações aqui possam te ajudar. Então, já chamei a Fernanda. Oi, meu amor. Indiananda, venha para a live, minha linda. Agora sim. Chega mais, meu amorzinho. Aqui tá pouco frio, né? Só ver meu casaco. Oi, linda. Nossa, ela é sempre brilhante. Olha a energia dessa mulher, gente. Meu Deus do céu. Eu não Ai, aguento. É muita desculpa o luz no meu olho. atraso. É muita Ai, luz no meu olho. Não vo- aguento, não. Energia ah, maravilhosa. Meu Deus, que curtes. você que é maravilhosa. Botei até um filtro aqui, ó, com bastante energia pra Nossa, gente. que linda. Esses filtros acho que eu não tenho, não.
Boa noite, gente. Desculpa o Gente, atraso um tudo pouquinho. bem? Então, antes de você chegar, eu estava Estamos falando aqui. mais ou menos, dando spoiler aqui do que a gente vai trazer, né? E me veio também a importância de falar, né, que os homens são muito bem-vindos nessa live, né? A importância Ai, é verdade. de conhecer a tecnologia feminina, que é um mistério até para nós mesmos. Por isso que a gente está Sim. aqui. E quando eu falei de relacionamento, relacionamento, por exemplo, de pai e filha, né? Relacionamento de irmão e irmã, né? Quando o seu irmão conhece a irmã, né? De uma forma mais, né? O interno, fica mais fácil de se relacionar, entender quando está de TPM, quando não quer conversa, essas É coisas. verdade. Isso é muito importante, respeitar o processo Sim, da mulher, né? Isso faz uma conexão muito incrível, impressionante mesmo. sim. Que Inclusive, bom, tá? eu não sei se me veio aqui de falar, né? Que antigamente, pelo menos as pessoas, né, funcionárias públicas, elas tinham direito a 3 dias de folga no ciclo menstrual. Você sabia disso? Eu não sabia que já tinha, né? Já aconteceu Sim. isso e eu Isso não acabou. entendi por Isso não tem mais. Hoje tem a licença maternidade, né, que também existe em empresas né, particulares. Mas sim. tem essa coisa da licença quando a mulher estava no ciclo. Ou seja, antigamente tinha essa consciência de que a mulher tinha que estar num estado mais de recolhimento, né? E você vai falar disso hoje. Realmente a sociedade se perdeu nesse aspecto dos cuidados, principalmente da mulher, né? O autocuidado. E isso não é só dentro da menstruação, mas todo o ciclo da mulher. Maternidade, menopausa, devido a esse excesso de informações e essa conquista que nós, né, mulheres queremos, e esse autocuidado ele está ficando muito perdido. E outro dia eu estava falando que nós estamos vivendo mais, né, fazendo mais coisas, aderindo mais trabalhos, porém estamos passando mais tempo doente, né? Então, não estamos vivendo verdadeiramente vivos, né? Daquilo que a natureza nos propõe, saúde, vitalidade, clareza mental, prosperidade, porque a gente sempre está focado nas informações de tudo que o mundo está construindo. Uhum, E isso a gente está se perdendo e principalmente passando a responsabilidade para o outro, né? Então, a nossa medicina moderna, por exemplo, já agregou que a saúde é você realmente estar todo ano fazendo o seu autocuidado com um ginecologista, né? Não que isso não deva fazer, isso tem que realmente fazer, mas que o autocuidado, a partir do momento que você vai aderindo ele, você conhece seu corpo em estado assim muito rápido, né? E se alguma presença de doença, alguma coisa, você sente isso e você tem a capacidade de modificar isso, né? De se olhar, entender da onde que está vindo esse erro. E é isso, o Ayurveda nos ensina justamente isso. é isso que eu O ia te auto. pedir, para você fazer só um resuminho do Ayurveda, que eu sei que é impossível, mas, porque a nossa live anterior, quem não perdeu, a gente fez uma live antes dessa, falando sobre a Ayurveda, né? Apresentando essa medicina tão maravilhosa, né? De uma forma mais ampla, só que é um mundo de informações, é tanta coisa que é difícil a gente falar em pouco tempo, né? A gente até se perde. Mas se você puder falar um pouquinho sobre essa filosofia, né? Que é uma filosofia, é uma ciência, é uma tecnologia, só para a gente dar o pontapé inicial.
Então, o Ayurveda é um sistema de saúde, né, que já funciona há mais de 5.000 anos. E, na minha opinião aqui, né, é o sistema de saúde mais inteligente que eu conheço até aqui. É extremamente eficaz, o Ayurveda cuida de tudo, tudo da nossa vida, todo o ciclo, entende todo o sistema natural, tanto do ser humano, tanto da natureza, tanto as fases ruins e positivas. Então, o Ayurveda não é uma coisa que a gente está buscando, ele realmente existe. Hoje, na Índia, por exemplo, já existe faculdade, já existem formações, né, de médicos ayurvédicos. E, infelizmente, aqui ainda não chegou tanta informação, né? A gente tem bastante, mas não tem uma coisa mais a fundo, né? Mais um diagnóstico mais a fundo em casos de problemas complexos, né? Em casos de doenças, verdadeiramente quando já está nos tecidos, já está na mente. Então, existe um estudo realmente gigantesco e quem começa a estudar é um problemão porque não tem fim e é uma paixão de verdade. Eu sou apaixonada, sou incansável. Eu peço a Deus muito, assim, muita saúde, que eu saiba me cuidar todos os dias para que eu possa, pelo menos, me entregar à humanidade mesmo, sabe? Porque eu só tenho experiências extremamente positivas com a Ayurveda. Isso acontece com o yoga também, de você estudar, estudar, estudar e não tem fim. Mas você estuda, Exatamente. você sabe. É O ser infinitamente. humano, né, são infinitas possibilidades. Na verdade, a Exato. Ayurveda e Yoga é como um autoestudo. É um estudo do ser humano, de Dos todas as Vedas, várias possibilidades. sim. Então, nós temos realmente livros de estudo, né? São livros seríssimos, não é uma coisa que um homem simplesmente inventou, não. Isso é realmente muito sério. E o Ayurveda preza o autocuidado e a autorresponsabilidade de viver devido todo o nosso ciclo, né? Natural, saúde, nosso ciclo mulher, nosso ciclo masculino, feminino, o ciclo da natureza. Então, tudo isso precisa entrar em harmonia, precisa caminhar junto. E principalmente dançar, né? Que é extremamente importante a gente dançar com a vida. Maravilhoso. Então, basicamente, é isso o Ayurveda, né? Então, devido aos nossos excessos, nosso crescimento, a tecnologia, cada dia nós estamos nos distanciando. Então, a Ayurveda nos ensina esse caminho saudável, acolhedor, né? Que se une verdadeiramente com a vida e todo o nosso Dharma, propósito de viver, conhecer realmente quem somos, por que viemos, né? Tanto a nossa estrutura física e mental, nos coloca assim em muita conexão e isso ajuda bastante esse excesso de informações que a gente tem caminhado. Maravilhoso. Então, indo para o nosso tema, a gente chama de subtema, né? Porque o tema sempre vai ser a Ayurveda, mas o tema de fundo hoje é o ciclo menstrual, né? Então, eu posso te perguntar qual é a importância, né, da mulher conhecer o seu próprio ciclo. E eu pergunto isso porque já aconteceu comigo, de eu ir de ginecologista, e ele perguntar quantos dias normalmente duram o meu ciclo. Eu não sabia responder, porque tem diferença, né? Algumas mulheres são 28 dias, né? As outras, eu tô assim, tô falando assim, chutando, porque não é uma coisa que eu entendo a fundo. Estou começando a me entender, a entender meu ciclo, mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Da mulher não conhecer como que ela funciona.
E por que que é tão importante ela saber disso? É verdade isso, viu? Muita gente não se conhece e eu falo até por mim mesmo que foi um choque de realidade, né? Quando fui saber, quando você sabe o dia da sua ovulação, né? Você sabe quando é a sua data de menstruação. Realmente isso, você vê que como isso não é nosso cultural, né? A gente não se auto-observar. Então, o motivo disso, desse autocuidado, é justamente esse, para você saber qual o tipo de cuidado que você precisa dentro do seu ciclo, né? Então, a gente consegue, a gente começa, né, contar esse ciclo no primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da sua menstruação, você começa a contar. Então, isso vai variar muito da saúde física e mental de cada um, né? Se você vai ter um ciclo menstrual de 5 dias, de 3 dias, né? Cada um tem o seu, isso é muito particular. E aí, esse fluxo a gente chama de vata, né? É o movimento do corpo. E esse movimento ele vem tanto mental, tanto eliminação mesmo, né? Então, tipo, tem mulheres que têm muita TPM, muita dores de cabeça. E por que que isso acontece? É devido aos nossos excessos. E quanto mais dor que tiver esse ciclo, mais desequilíbrio a gente tá. Então, na verdade, o ciclo menstrual a gente vê como diagnóstico, né? No caso, a gente conta essa questão de quantos dias, se o sangue está mais escuro, se está mais claro, se tem muita quantidade, se não tem, se tem odor, né? Se você está fazendo a eliminação certa, que é extremamente importante. E essa eliminação não é somente uma eliminação do sangue, é uma eliminação mental também, né? Então, tudo aquilo que a gente adquiriu, né, dos nossos processos do dia a dia, estresse, teve falta de consentimento próprio, falta de respeito, se teve excesso de exercício, se não teve, se, sabe, assim, se você está passando um período de luto, né? Que, enfim, tudo isso vai refletir na sua menstruação, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma menstruação que ela suja, né? Antigamente a gente usava o paninho, né? As pessoas usavam o paninho. Então, com o paninho é até mais fácil de você olhar o seu diagnóstico, né? Quando você vai lavar ele, se aquele sangue ele tem dificuldade de sair do paninho, é porque tem muita toxina no organismo, né? E se ele sai fácil, é porque o seu mês foi muito harmonioso. E é importante a gente pensar nisso, porque além do ciclo alimentar, que a gente vai ter um processo durante o mês, tem as eliminações, tem um processo também mental. E isso também reflete no fluxo sanguíneo. É Então, você falando isso, veio então o absorvente descartável, que não tem essa possibilidade de você ver o seu sangue, né? De você saber como está seu sangue, porque entra ali, vai você descarta, né? Você nem olha para ele. E tem essa coisa também, né, de sentir repugnância do próprio sangue. Então isso é uma coisa muito cultural, né? Repugnância das fezes, das urinas, que é uma coisa que é tão importante a gente olhar, porque aquilo sim, ali é um teste de como está o nosso corpo. E quando você falou do mental, é muito interessante isso, porque uma vez eu fiz um teste, né? Que a gente sabe, pela língua é uma forma da gente ver se tem ama no corpo, né? Se tem toxina.
E uma vez eu tirei foto da minha língua, fiz essa sequência de foto, e um dia antes eu tive um estresse com a minha filha. E a minha língua nesse dia de manhã estava clarinha. No dia seguinte, quando eu tirei foto, a língua estava mais branca e eu não tinha comido nada que pudesse causar toxina. Ou seja, a única coisa que poderia ter causado toxina foi meu estresse. Então, às vezes, a gente acha que Exatamente. toxina é só o que a gente come e a gente bebe. Mas não é o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente pensa. Isso tudo pode toxicar nosso corpo. Então, veja Tudo, tudo como é amplo esse assunto, como é importante a gente falar isso aqui, né? As pessoas não muito. têm noção. É um assunto realmente amplo, amplo, assim, merece uma aula, de verdade. Assim. Eu acho que 1.000 lives E, não seria o suficiente. e o que acontece hoje, né? Você falando no caso, o acolhimento, né? Que tinha lei, né? E agora não tem mais, é extremamente importante justamente por isso. Né? Hoje as mulheradas tá todo mundo ativa, fazendo exercício físico, mantendo a sua rotina de trabalho ativo, né? Ou pelo menos tentando, porque realmente o corpo dá diferença, né? E tudo isso tem um movimento. E se você não tem esse respeito, né? Se você não tem essa eliminação, se você não criar uma consciência assim, nossa, realmente eu estou me sentindo cansada. E aí você tem que parar para analisar. Por que que seu corpo está tão estressado? Por que que seu corpo está tão retraído? Por que que você está sentindo tantas dores? Porque sentir cólica, por exemplo, não é uma coisa normal. E hoje a medicina diz que isso é extremamente normal, E tá cheio de remédio né? para aliviar. Tá? Exatamente, exatamente. Então, se você sente dor, por exemplo, é um processo de reflexão. Você precisa isso. Então, a gente tem que se resguardar nesse processo. Descansar, fazer repouso, tomar o chá que você precisa, né? Fazer autoobservação, criar auto-perdão, criar rotinas com você mesmo, sabe? Não tomar banho tarde, não ficar com o cabelo molhado, né? Então, isso é importante manter esse fluxo de autocuidado para que essa eliminação realmente seja feita totalmente e você comece, né, acabando a menstruação, dando a continuidade de um novo ciclo. Que o que é muito legal, por exemplo, é que nós mulheres, nós temos essa capacidade de fazer eliminação. E quando isso não é feito, que aí vem os diagnósticos de doença, né? Que é esse processo todo, doença ginecológica, né? Problema de ovário policístico, né? Gente que tem problema nos ovários, não está ovulando ou não está conseguindo engravidar, né? Então, lógico que é um processo, não é só isso, né? Mas poucas pessoas sabem disso, que você precisa repousar na sua menstruação. Mas é legal também a gente trazer aqui, né, a realidade, né? Porque tem muitas mulheres com uma rotina de trabalho muito pesada, né? Que precisam por necessidade, né? Precisam trabalhar. Sim, Então, como que a gente pode amenizar isso, né? Porque a mulher está no ciclo menstrual, ela precisa sair para trabalhar, precisa, né, sair de casa, não pode ficar repousando em casa. Como que ela pode sim. amenizar, né, esse dia de agitação que ela teve nesses dias né, do ciclo? Na verdade, o que a gente deve fazer é se organizar, né? Lembrando da nossa rotina diária de Ayurveda, né? A gente tem que se organizar, porque a partir do momento que você sabe que você vai entrar no seu processo menstrual, você automaticamente já, tipo assim, já deixa a família avisada, já deixa a turma do trabalho meio que avisado, né? Porque a Faz gente tem que agenda. quebrar isso. A gente tem que quebrar isso, a gente tem que mostrar que isso é um processo extremamente normal, né?
Então, começar a adequar a alimentação, que né, precisa ser uma alimentação mais leve, mais digestiva, mais quentinha, mais acolhedora. Então, a gente já deixa as coisas mais ou menos encaminhado, né? E aí, isso vai evitar até alguns certos problemas chegarem, porque tipo assim, nossa, não vou respeitar ela porque ela agora está no processo de TPM, e quando for mais à frente, a gente, né? Imagina isso, se a gente começar a colocar as pessoas conscientes do nosso fluxo menstrual, como que a gente vai ter uma evolução Sim. feminina nesse planeta? E uma amiga minha uma vez falou que TPM é tempo para meditar. Exatamente! Exatamente! É o tempo para meditar, então você tem que se desacelerar. Não tem como, porque se você não respeita isso, o seu próximo ciclo vai ser pior. E aí vai piorando, e você vai encontrar a sua bola de neve lá, com certeza absoluta. Então, assim, só para te pedir uma dicasinha, né? Eu sei que, assim, explicando que a Ayurveda, ele trabalha pessoa por pessoa a pessoa. Não tem como, não existe uma Sim. cartilha para todo mundo. Cada ser é único, né? Se você quiser fazer um atendimento com a Fernanda, depois procura ela lá, né? Conversa com ela, ela vai te dar um questionário para você responder, maravilhoso. Mas assim, quando você falou, né, de alimentação mais tranquila, mais sutil na TPM, eu sempre tive questão na TPM de querer atacar doce. Chocolate, desesperada, né? A espinha. E a gente está fazendo justamente ao contrário. Então, como que a gente pode amenizar essa vontade de comer doce? Eu tenho certeza que quase todas as mulheres têm isso. Né? Já tem a Sim. coisa do doce e na TPM, então isso agrava mais. A questão é que é aquilo que eu falei. A TPM já é um aviso, né? Que a menstruação, né? A partir do momento que o óvulo não vai ser fecundado, então ele vai ter que ser eliminado. Então você vê que o corpo é tão inteligente que ele já avisa, ó, tô no meu momento de eliminação, né? Ou fecundado. Uhum, E a gente sabe que quando a gente está nesse processo, o nosso corpo parece que ele entra em estagnado. E é realmente, né? A energia, ela fica meio que compactada. Então, para quem tem essa percepção, tipo, tem uma prisão de ventre maior, né? Começa a ter um inchaço, né? E aí começa a contar a alimentação que a gente teve, uhum. sabe? Aí vem o resultado do que aconteceu durante o mês, né? E se isso está muito estressante, muito agoniante, né? Que aí vem a ansiedade, vem a nossa energia sutil, e aí a gente vem querendo o quê? Tentar acolher essa dor, que é a vontade de comer o doce, porque o doce ele traz isso pra gente, né? Traz alegria, o contentamento, né? E quanto mais a gente quer consumir. E só que o doce ele tem as suas consequências, principalmente se for esse refinado, né? O brigadeiro, né? O gostosão. E quer dizer o quê? Como a energia ela não está fluindo, né? O corpo não está fluindo em todo, e a gente começa a ter essa pressão muito mais forte, né? Na TPM. Por isso que a gente não tem, por exemplo, como é que fala? Não consegue absorver tantas informações, né? Então, por exemplo, às vezes chega um problema para você, você não consegue resolver aquele problema porque o seu fígado ele já está totalmente em acúmulo de hormônios, né? Excesso de informações que foi durante o mês, e aí o óvulo está lá pronto para ser eliminado. E quanto mais açúcar a gente coloca no nosso organismo, mais pressão a gente está colocando. Então, por Então, isso que às vezes a menstruação ela acaba sendo muito dolorosa, né? Porque a gente começa colocando muito excesso para poder ficar livre daquela sensação, então, nesses né? casos, é melhor colocar uma frutinha cozida, comer uma rapadura, um açúcar Nesse mais caso, natural, né?
Sim, primeiro respiração, depois a meditação, e aí depois a gente dá um docinho assim mais, sabe, assim, para dar aquele odes, né? Uma Cada um. frutinha. Exatamente, ou você coloca um óleo mais específico que você está precisando para ajudar esse processo, né? Mas o mais importante é a autoobservação, que a menstruação, só nós mulheres, nós temos essa capacidade, sabe? De eliminar e, tipo, analisar mesmo. E isso também ajuda até o nosso processo de gravidez, né? Você, por exemplo, quer fecundar um feto saudável, você tem que ter um óvulo extremamente saudável, né? Muito nutritivo, porque o óvulo é nutrição. Então, se você começar sempre estar comendo porcaria, então qual é a qualidade que você vai dar para aquele feto? Sim. Então, Então, é essa a essa importância. importância, né, desse momento da mulher, porque é um momento de limpeza mesmo, né? É algo que o Exato. corpo tá, a gente é muito abençoada, que a gente tem essa tecnologia de Sim, limpeza natural, a gente não precisa fazer nada. Só não precisa que fazer nada. cabe a nós nos alimentarmos melhor, termos pensamentos melhores, para que esse ciclo seja o mais saudável possível, né? E a Exatamente. autoobservação é imprescindível nesse caso, né? O que eu acho lindo do Muito. Ayurveda é que o terapeuta e o paciente, podemos chamar assim, né? Eles trabalham juntos, né? Sim. Bem diferente Sempre. da medicina tradicional, que te dá um remédio, tá bom, passou a dor. E não é, é um É, porque a gente, para a gente, e isso virou assim uma mania, né, da humanidade. A gente quer tirar a dor com a mão, né? Então, se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, você vai lá tomar um Dorflex, um dipirona, né? É aquele famoso passar o paninho para dar aquela limpada e parou. Quando tudo bem, se está chegando a esse extremo, eu acho que, né, é válido porque a dor ela te tira de uma consciência surreal. Mas você tem que começar a analisar da onde que está vindo a dor, sabe? Tem que curar isso. A gente tem que aprender a curar as coisas, sabe? É tipo igual a gente cria um produto e coloca ele na embalagem de plástico. Aí você joga aquela embalagem no planeta. Aí aquilo tem um processo, demora, vai poluir a terra e não sei o quê. Então, a menstruação é a mesma coisa, né? Se você tem dor, você tem que começar a entender da onde que está vindo essa dor. Por quê? O que que eu estou fazendo, né? Eu estou me conectando, eu estou me alimentando bem, né? Esse nível de estresse que eu tive, né? É lógico que tem coisa que é inevitável, né? Tem coisas que a gente não tem controle, mas até isso a gente pode observar que vai fazer diferença na nossa rotina, né? Tipo, igual eu tava falando assim, olha, gente, eu não tô legal, eu vou menstruar, né? Me dá um pouco de tolerância, eu preciso absorver as minhas informações que eu passei nesse processo desse mês, para poder a gente começar um novo ciclo, né? E é isso, é basicamente quando você está menstruado, você tem que entender que você está em eliminação e que você precisa de um tempo. sim, É isso. as dores, elas são mestres, né? Elas são sinais para a gente começar a observar o que está acontecendo. O corpo é tão inteligente que ele faz isso sozinho. E a gente vai lá e Exato, mata a mensagem que o corpo está mandando para a gente, né? Mas assim, exatamente. não se culpar também, né? Não se exigir muito. Eu acho que Exato. o É segredo aí porque é um pouquinho. o propósito da meditação é justamente essa, né? Para que você não se culpe e que você tenha realmente um fluxo de eliminação, né? Se foi um mês ruim, então elimine,
né? Não fica mantendo ele dentro de você. É isso que a gente tem que entender. Isso aí é um fator assim, extremamente importante. E quando a gente fala, por exemplo, se a pessoa sente uma cólica, né? O que ela deve fazer que pode ser mais natural, menos prejudicial para o corpo? Eu, por exemplo, como professora de yoga, daria um exercício que ajudaria na cólica, né? De simplesmente pressionar as coxas próximo ao abdômen e respirar abdominal. Isso alivia um pouco você deitada na cama, né? Sim, na verdade, o acolhimento ele é extremamente necessário, como eu falei, né? Se você tem muita dor, por exemplo, né, muita cólica, você acolhe a sua dor, né? Então, por exemplo, coloca uma meia no seu pé, fica deitadinha, coloca uma bolsa de água, água quente, né? Toma um chá que vai ajudar na sua digestão e também que vai acalmar a sua dor, né? E se realmente a dor está ao extremo, né? Aí não tem jeito, a gente tem que buscar um medicamento. Sim. Então, aquecer o Mas corpo é importante. muito importante. E a alimentação sempre quente, bem quentinha, bem leve, evitar trigos processado, açúcar, né, para que o seu fluxo ele se torne bem eliminatório, que automaticamente é um fluxo que mexe com o nosso apanavaio, né, que é o movimento da urina, das fezes, né, do fluxo da menstruação. Então, esse movimento ele tem que estar em processo de aquecimento, né? Sempre, por isso é importante a gente se acolher para que essa eliminação ela aconteça, né? Se for fazer algum movimento, faça uma caminhada mais leve, né? Pode fazer umas posturas de yoga com pouca respiração, né? Pelo menos para que você se sinta um pouco mais aliviada, né? Às vezes, como o corpo todo ele entra em movimento, se você colocar muito prana, né? Isso acaba ficando muito exaustivo, você não dá conta. Aí pode vir dor de cabeça, sabe assim, vômito, vontade de vomitar, e aí você não consegue também se alimentar legal. Então, o fluxo de prana, ele precisa entrar em controle também. Ah, isso eu não sabia, interessante. Então, a respiração Sim, no ciclo menstrual porque ela o deve ser um corpo pouco em mais si, suave. exato, porque o corpo em si, ele já está em movimento, né? Ele já está em vata. Então, tudo está em movimento. Então, por exemplo, se a pessoa realmente está muito na TPM, né, na dor, então o prana ele vai ajudar a fazer a eliminação também. Mais cauteloso, né? Porque ele em excesso também, o corpo ele não está preparado para receber, Uhum. né? Então pode ter processo de desmaio. Na verdade, eu acho que a gente deve se cuidar, né? O ciclo todo, né? Não só quando a menstruação está chegando. Sim, Porque se sim, você cuida antes, provavelmente seu ciclo vai ser menos dolorido, porque o seu corpo vai estar com menos toxina. Então, exatamente, exatamente, o seu sangue vai ser menos espesso, menos escuro, né? exato. Mas o É, bacana é sempre bater aqui, né? Falar que isso que a gente espere do corpo, né? Tudo que sai do nosso corpo é um termômetro de como ele está por dentro. Então, urina, fezes, gases, né? A própria coriza da narina, ver como é que está a espessura, a saliva, né? O sim, choro, tudo isso faz parte de uma limpeza que é a tecnologia que o corpo tem, que Deus nos deu. Nós somos seres sim. perfeitos. A gente não E precisa tudo de isso tem que tanto. ser, a gente tem que observar, né? Sim, A cor da urina, né? A cor das fezes, a cor da menstruação. Então, isso é o nosso diagnóstico, sim. né? A cor dos olhos, a cor das unhas, a tonalidade da pele,
né? O cabelo, se tá caindo, se não tá, tudo isso é o nosso diagnóstico interno. Não, e essa questão do diagnóstico interno, essa observação, eu fui saber há pouco tempo. Eu não fazia ideia que eu precisava fazer isso. Nenhum médico nunca falou isso para mim. Né? Nenhum ginecologista nunca falou Sim, assim, sobre a sim, cor do meu mas sangue. Sobre... É impressionante. exato, sim. Mas o que acontece é que a medicina, ela trata a doença, né? Ela não trata pessoas. Então, por exemplo, a menstruação, a gente tem diagnóstico de 8 espécies, Caramba, né? tudo. Tem 8. A gente estuda 8 tipos de menstruações. Então, eu nunca na minha vida ia imaginar um negócio desse, Nem eu. né? Nem era um tipo só e pronto. Exatamente, por isso que eu tô falando assim, que merece um estudo, né? Pra gente se autocuidar mesmo. Então, a medicina moderna eu só acho que é um fluxo, Uhum. entende? Essa questão de cor, eu nem sei se os médicos têm alguma em relação a dizer algo, porque a medicina ela trata a doença, é por isso que tem esse mundo de diagnóstico, né, de exames e tal. Só que como que a gente vai se cuidar para não chegar no estágio da doença? Sim. Então, é essa inteligência que o Ayurveda estuda, né? Para poder a gente não chegar nesse diagnóstico de doença, de dor, né? Desses processos que a gente não entende. E, de repente, investir isso na sociedade não é viável, porque não tem retorno, Sim. né? Uhum. Então, Enquanto como que a gente vai mudar isso? Com a consciência, né? Nós, mulheres, temos que nos unir e concretizar esse amor por nós, porque a medicina ela tá cagando pra gente. você falou, teve uma fala lá atrás que eu me lembrei também, quando você falou nesse momento de acolhimento, aquecer o corpo, tomar um chá, né, botar uma compressa de água morna na barriga e tudo. Uma outra coisa também é escrever, né? É perceber os seus pensamentos, escrever, perceber o que vem no seu corpo. É realmente você está fazendo um autoestudo ali, né? Sim. É muito legal, é muito bacana todas essas dicas, assim. Funciona bem, sabe? Mas E é aquela quando coisa, você. né? Para quem está ouvindo aqui a gente, que tudo é muito novo, escolhe uma dica para começar, né? Porque senão você fica Sim, muito, tipo, um monte de tá. coisa, acaba não dando conta, porque a rotina está diferente. Rotina é uma coisa realmente que você é diário, todos os dias. Você tem que acordar e querer realmente melhorar e Sim, querer melhorar a sua saúde. sim, Não é uma coisa assim. sim. É com paciência. Precisa realmente de foco e repetição, né? Hoje eu errei, não, amanhã eu vou melhorar. Amanhã eu errei, não, depois de amanhã eu vou melhorar. E assim vai. Porque isso não está dentro da nossa cultura, Sim. né? E aí, essa mudança, essas informações, ela é realmente um pouco complexa, né? Fala assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Pô, mas, né? Então, sempre vai ter aquelas questões e, tipo, eu, eu nem falo nada, eu só falo assim, experimente. Só experimenta. Se não dá certo, não vai dar, não vai ter problema nenhum, O não né? a gente já tem, né? Exatamente. Então experimenta. E eu sou tão fascinada assim porque eu experimentei, eu experimento, né? Eu experimento. Todos os dias eu estou experimentando. E erro também. Erro muito. Agora me veio aqui uma memória que eu não sei se as meninas, né, de hoje em dia têm isso. Porque a minha filha vai fazer 8 anos, então ela não chegou ainda nessa fase, né, da puberdade. Mas na minha época, eu menstruei com 12 anos. E eu me lembro que eu senti muita vergonha. Eu senti muita Sim, vergonha desse meu processo. E eu me lembro eu também. que nem sei se meu pai está aqui, acho que meu pai não deve estar aqui, não.
Mas eu me lembro que na época eu falei para minha mãe, e tinha aquela expressão, né? Virou mocinha. E aí eu falei para minha mãe e o meu pai saiu comigo na rua e saiu falando para todo mundo que eu tinha virado mocinha. Eu fiquei roxa, eu não fiquei vermelha, eu fiquei roxa. E eu acho que aquilo ali, para mim, não foi bom, entende? Tipo, senti vergonha daquilo, né? Tem Sim, aquela coisa, eu me lembro quando eu era. Hoje não, mas quando eu era adolescente, eu não queria que marcasse o absorvente, porque eu tinha vergonha de alguém saber que estava menstruada. Ou quando mancha uma roupa de sangue, a pessoa sente muita vergonha, como se fosse uma coisa errada. Então, você vê como é que está tudo distorcido, né? Ao invés de sim, comemorar porque você está limpando seu corpo, muita gente sim. reclama, ai, que saco isso daqui de novo, não quero mais para minha vida. Inclusive, tem até injeções que fazem você, né, parar o ciclo, porque provavelmente são mulheres que sofreram muito com sintomas e não sabem por quê. Sim, sim, e muitas mulheres até hoje se castigam por isso, né? Tem gente que, tipo, às vezes não é nem por questão de querer engravidar ou não, né? Para não menstruar mesmo. Sim, E aí quer bloquear esse ciclo, né? Isso é péssimo, porque, como eu falei, quando você entra no ciclo de eliminação, isso é um movimento que vem do corpo todo, tanto mental, tanto, sabe, digestivo, né? Você fala, você tem pouca digestão. Agora, você imagina você não eliminar todo o seu estresse, sim, né? Tudo, né? Porque isso são células de memórias, né? Que se não é bem resolvido, por exemplo, pode gerar um feto, né? Vai ser fecundado e vai gerar. Mas se, por exemplo, você realmente conhece o seu ciclo e você sabe que você vai menstruar e você vai ter aquele cuidado na sua eliminação, né? Hoje, até dentro da pandemia, eu conheci o ciclo da lua, né? Conectado com a mulher, né? Quanto a mulher é realmente lua, foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, né? Isso eu nem aprendi no Ayurveda, né? O ciclo da lua com a mulher é algo extremamente fortíssimo, né? E tem rituais que fala-se plantar a lua, né? Que é você pegar o sangue menstrual, né? E você acolher ele realmente na terra, né? E lá você vai descartar todas as suas memórias, todos os seus estresses, tristezas, né? Um mês ruim que você vivenciou, né? E, por exemplo, a gente tem a lua minguante, né? Que ela fica desaparecida, ela fica acolhida. Então, a mulher é a mesma coisa, né? Não que a gente tem que fazer a eliminação na lua minguante, não é isso. Mas que o ciclo da mulher não é diferente da lua, sabe? Por que a gente fica tão inchada na lua cheia, né? O controle da água do planeta. Então, isso tem um papel fundamental na saúde da mulher também. E gente, é só alegria quando você tem um pouquinho, quando você tem um pouquinho desse conhecimento, as coisas fazem muito sentido, sabe? Então, tipo, às vezes nós adotamos a doença de, tipo, estar muito depressiva, muito triste. Então, a lua, por exemplo, ela ajuda nesse processo, né? Que é um movimento. Tudo é em movimento. E a gente só quer estabilidade, né? A gente só quer ficar a zen. gente sempre quer estar bem, né? Exatamente. Não tem montanha-russa E de sensações. exatamente. Se a E natureza muda aí, o todo, como que a gente não vai mudar? exatamente, né? E a gente tem que respeitar esse processo da estação do ano, né? O seu processo, o seu ciclo, a sua idade, a sua fase, daquilo que você está evoluindo ou não. É importante que a gente comece a meditar,
né? Por isso é importante meditar todos os dias. Todos os dias, gente. Se falar que não consegue, é aí que tem que fazer mesmo, tá? Então, é importante falar então, já que você puxou esse gancho aí da meditação, porque tem muitas informações sobre a meditação, milhares, né? As pessoas às vezes até se confundem. O que é meditar então? Tem que ficar de olho fechado, de olho aberto? Então, o que eu posso dar uma dica aqui, começa 5 minutinhos, 2 minutinhos, toda manhã. Né? Eu sempre falo isso, eu acabo sendo repetitiva, antes de pegar o telefone, antes de jogar informação para o seu corpo, para sua mente. Fecha os olhos, respira consciente, né? Mesmo que seja de olho entreaberto, porque o budismo é, né, o zazen, a meditação é de olho entreaberto. Então, cada tradição tem uma forma. Então, encontra a sua forma melhor. Tem milhares, não tem uma só. Você vai encontrar o seu jeitinho, mas a importância é silencia. Só silencia. Observa a sua respiração, o seu corpo, né? Evita trazer informação para o seu corpo antes de você acordar. Acordou, espera um pouco, observa, escuta seu corpo, se dá esse tempo para você. O seu dia vai ser diferente, né? E você vai aumentando gradativamente, né? Então não é se cobrar, não é querer, tem que sentar na postura de lótus, fazer um mudra especial. Nada disso. Começa com simples. E depois, se você quiser se aprimorar nisso, se aprimora, né? Exato. Basta silenciar um pouquinho, cara. Exato. E o mantra, por exemplo, ajuda muito nesse aspecto. Sim. Eu tenho total experiência com isso, né? Às vezes a mente, ela começa vagando demais porque é a natureza do nosso cérebro, né? Querer captar informações. Sim. E como nós temos esses excessos, né? Excesso de luz, excesso de informações hoje, isso realmente dificulta muito, né? Mas se a gente não parar para fazer isso, a tendência é piorar, né? Então, assim, faça por você, acredita, não coloca falso, como é que fala? Falso testemunho daquilo que as pessoas acham. Ah, você vai fazer meditação? Você que é agitado? Não, você vai fazer sim. Eu posso, eu consigo, né? Então, isso é um processo extremamente importante. E o mantra, ele é poderosíssimo. Ele é invocação. Então, quando você invoca daquilo que você quer, com certeza você só vai ter resultados extremamente positivos. Não tem outro. Quinta, Mas primeiro tem que permitir. quinta passada, eu fiz uma live com o Trigo, ele falando justamente do mantra, da importância do mantra, o que o mantra pode te ajudar na meditação. Quem perdeu está lá gravado. Foi uma live muito linda. A gente falou do Om também. Então, o mantra, assim, para curiosidade, né? Man é mente, traz liberação. Então, o mantra libera a sua mente de ficar muito agitada, porque a nossa mente, ela é formada por várias questões. É memória, é sentimento, é muita coisa. Então, uma outra coisa que me veio aqui, se a gente esvazia o intestino, se a gente esvazia a bexiga, a gente também tem que esvaziar a mente, né? E a higiene da mente, qual é? A meditação. O corpo, ele tem essa tecnologia de higienizar sozinho, de limpar sozinho. E, na verdade, a meditação depende mais do externo, né? Você precisa parar para limpar a mente. As fezes, a urina, a menstruação, elas acabam acontecendo sozinhas, entre aspas. Você não precisa, agora eu vou urinar. Não é isso, o corpo vai, né? Já a meditação precisa de mais força de vontade, né? A Dani Ivo está aqui online, para não perder. Me atrasei, mas cheguei. Boa noite, querido. Vai ficar gravado depois. Boa noite, seja bem-vinda. Sim. E acredite se quiser, Fernanda, faltam 5 minutos para a nossa live. Sério? Mas eu nem cheguei a metade. Não, então, 5 minutos, assim, de 1 hora, mas a gente pode ficar mais. Mas de 1 hora de live faltam 5 minutos. Olha só como que nem parece, né? Parece que a gente está numa roda. A culpa realmente é grande, assim.
E eu sempre fico preocupada, às vezes, de começar a falar isso, porque realmente começa puxando outros assuntos, né? Sim, E é um assunto que realmente precisa de um cuidado, né? sim, com certeza. E eu vou, em breve, eu vou abrir um curso muito sobre isso, para poder a gente criar esse movimento com o planeta, né? A gente precisa resgatar isso. A nossa essência, a nossa verdade. Então, todo mundo precisa respeitar o nosso ciclo, né? E eu tenho certeza que isso vai fluir de uma maneira muito mais especial do que nós já somos, Sim. porque nós somos isso, né? Na verdade, a nossa vontade, né, fazer lives com temas assim, né, de 15 em 15 dias. A gente já tem o próximo, mas é muita coisa que pode se falar. Eu espero que todos aqui possam acompanhar depois gravada. A Clara está aqui perguntando o que você acha do coletor menstrual, Fernanda. Então, eu gosto. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu acho que dá para ser super higiênico, né? Bastante. Não vai, como é que fala? Não vai poluir, né, o nosso planeta. É menos um lixo. E é legal porque você pode fazer esse diagnóstico, né, da menstruação. É lógico que tem mulher que não vai se adaptando, né? E tá tudo bem. Mas eu achei assim maravilhoso, achei perfeito. Ele é bacana, né, Muito. porque não polui o ambiente. Você compra uma vez, né, e eu não sei qual é a durabilidade, porque eu não tenho. Eu uso na verdade, calcinha, né? Que também eu adoro. São calcinhas muito confortáveis, mas provavelmente a durabilidade é menor do que a do coletor. Mas eu também nunca usei o coletor. Sim, sim, Mas nunca nossa, mais eu fiquei com achei assadura, por exemplo. fantástico. Nunca mais fiquei com assadura, por exemplo, que é absorvente, né? É, É terrível. E o cheiro sim, também fica diferente. é. Na verdade, a questão do cheiro, ela também entra na parte de análise do diagnóstico, né? Sim, sim. Se tem muito odor, por exemplo, é excesso de toxina, né? De ama, que a gente fala no Ayurveda. Não, mas o que eu quis dizer é que eu percebi que o absorvente Abafa, né? Abafa parece mais. que piora, né? Sim, sim. E a gente fica mais aberto para bactérias, né? Questão de higienização, né? Até isso, nós também temos autocuidado depois da menstruação, né? Fazer evaporação, né? Autocuidado, lavagem interna, Uhum. tudo É muita isso coisa, né? a gente tem, gente. Sim. Olha que beleza. Então, para quem está aqui online, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita que a Fernanda está aqui. Alguma pergunta específica desse tema. Para quem chegou Sim, atrasada, a gente falou bastante aqui sobre a importância do autocuidado, da autoobservação, que a Ayurveda e Yoga sempre traz, né? Sempre parte da autoobservação, né? Qualquer tema que a gente vier falar aqui sempre vai partir disso, né? sim, E essa coisa do terapeuta e do paciente, se é que a gente pode chamar assim, essa conexão é muito importante, né? Esse trabalho diário, essa conversa diária, e realmente observar seu corpo, seus olhos, sua língua, né? As suas narinas, como que você está respirando, se a narina direita está mais entupida, se a esquerda está mais entupida, também tem essa diferença, né? Nas próprias narinas, elas trazem essa informação para a gente se o nosso corpo está equilibrado, né? Se o nosso sistema está equilibrado. Então, nossa, Dani, você está uma excelente aluna. obrigada. Me Parabéns. inspiro em você bastante. Que bom. Então, a gente vai. Você quer falar mais alguma coisa, Lina? Não, então eu queria falar que dentro dessa rotina, né, que a gente diz que é tão dolorosa, ela também tem essa rotina prazerosa, por incrível que pareça, né? Quando você passa a admirar o seu ciclo, né,
você passa realmente a amar a menstruação. Tem muita gente que não gosta, né? Ai, eu detesto ficar menstruada, que não sei o quê. Aí começa a se auto. Como é que fala? Se auto. Autopunir, autoflagelar, sei lá. Amaldiçoar, né? É, acho que é o que Exatamente. eu te falei, né? Ao invés da pessoa não agradece, né? Pelo corpo estar limpando, ela está reclamando que o corpo está limpando. Então é muito Exatamente. impressionante, né? Essa mudança, essa questão cultural, não adianta, né? E Questão cultural. a gente tem que sair disso. Sim. Então, existe realmente uma menstruação mais equilibrada, né? Então, a quantidade, os dias, né? Lógico que isso vai depender da natureza e a praxis de cada uma, né? A tonalidade da menstruação, o ideal é que seja um vermelho vivo, né? Sem dor, sem ardência, sem odor, né? Que seja um cheiro mais agradável dentro da nossa natureza, que sai fácil, né? Que você não fica naquela mudança de humor, né? Que você tem uma boa digestão da alimentação, dos pensamentos. Então, e eu falo isso que quando a gente tem esse equilíbrio, né? Quando o mês ele passa a ter um equilíbrio, a gente é extremamente criativo, sabe? Pessoas que, se tiver algum artista aqui, observem isso. Quando você tá nesse fluxo, né? Ou um pouco antes do fluxo, você é extremamente criativo. Muito. As ideias, ela vem assim de um amor impressionante. Intuição Impressionante. também, né? Então tem Exatamente. alguns comentários aqui. A Marcele falou que é o nosso renascer mensal. Muito lindo, né? Exatamente. Pintacula Criações. Como você relaciona o ciclo menstrual com o ciclo lunar? Então, outro estudo, gente. Vai ter outra live. Ciclo lunar vai ter Outra outra live. live. Aguardem. Vamos deixar. Muita Boa, coisa. Dani. Outra live, porque realmente é outra. É, É outra informação. Na verdade, essa informação, né, a gente não tem no Ayurveda, né? Eu é outro estudei, estudo, né? mas, É nossa, vai uma ser coisa vai bem, ajudando a outra, né? Você vai agregando, né? é, que você vai estudando a natureza, né? Então, assim como a gente estuda a planta, a gente também tem que estudar a lua. E a Dani Ilvo perguntou aqui, perguntou se foi falado sobre alívio de dores de cabeça e cólicas. A gente falou de cólicas, né? De cólicas a É, gente falou de botar compressa morna na região, de tomar um chá, de aquecer o corpo. Mas se a eu dor estiver muito posso. absurda, você não vai deixar de tomar o seu remedinho, né? Também não vai ficar se flagelando. E da dor de cabeça a gente não falou, né? A dor de cabeça é consequência do mês, Uhum. né? Porque a gente fala que tipo, é o vata gravado. Então, sabe aquela dores nas pernas que às vezes tem, e aí vem pro abdômen, as costas, né? Que é aquelas cólicas mais intensas, e você vê que como que o vata grava, ele vem para cabeça e te dá aquela dor de cabeça que você não tem, não suporta nenhum tipo de informação, você não consegue absorver isso. Então, isso é sintomas de vata gravada, ou seja, você se comportou muito mal. Deu muito industrializado, Dani. Exatamente. Observa o que você come, quando você come, o que o seu corpo fala para você. Isso. A E quinta, pergunta sempre por que que você come, sim, né? Por que que você quer comer alguma coisa? Porque isso vai te dar uma conexão muito maior com o alimento, que você sabe que ele vai se transformar em um, né? sim. Então pense nisso. Qual é a energia que você quer fluir na sua vida? Uma outra, você falou de energia, agora me veio aqui, né? É só pensar, tem uma frase que fala que é bem simples, descasque mais, desembale menos, né?
Se uma maçã, ela vai ter prana, ela vai ter energia. O biscoito recheado não tem energia nenhuma. É só aqui, é só o paladar. É só papilas degustativas. Quando é biscoito, você pensa cólica, dor de cabeça, E a espinha, gente sabe sabe? também que tem o paladar, né, afetivo, a memória afetiva do bolinho da vovó. Mas então, não é para ser radical, né, Fernanda? Mas é para se observar, né? Ver o que está Exato. acontecendo. Cuidado com os excessos, né? Sim. Isso é importante. Aí a moça que pediu, perguntou da ciclo lunar, falou que é apaixonada pela luz, já quer essa live. Fechou. Ai, que bom! A Clara falou, usa-se o termo de plantar sua lua. Sim, a gente falou isso um pouco antes de você chegar, sobre essa importância. Sim. Jardim Silva, gostaria de saber ciclo lunar e a influência. Então, próxima live já tem até o tema. Muito obrigada. Ciclo lunar e influência na visão do Ayurveda. Perfeito. Dani, queria saber. Maravilha. O que mais aqui? Gratidão. Essas mulheres estão maravilhosas. Maravilhosas. Aguardem a próxima live. Provavelmente daqui a 15 dias eu vou anunciar. E compartilhem com quem vocês amam e também com seus inimigos. E, É, e essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube e eu vou divulgar também, né? Porque também é um ótimo canal. sim. Eu vou me organizar para abrir esse curso em setembro, final de setembro. Tá, E aí eu vou avisar vocês, né? E compartilhem, com porque eu acho que certeza. vai ser, nossa, com certeza vai ser o melhor curso da vida que alguém já adquiriu. Porque Delícia. vai ser para a vida, sabe? Você vai colocar em prática agora. Sim, sim, exatamente. Mas é Vai isso ser muito. então. Alguém tem mais alguma perguntinha? Aproveitem, últimos minutos. Não perca essa chance. Não perca essa Vamos chance, é a arrumar. última oportunidade da sua vida. Tô brincando. Então a gente vai ter live daqui a 15 dias, sempre com um tema maravilhoso, voltado principalmente para a mulherada que está aí precisando se acolher, se unir, né? Unir forças. E é isso, estamos abertas para conversas nos canais, tanto eu quanto a Fernanda. Siga a Fernanda, siga a Dani, se caso você queira, caso não, tudo bem também. E é isso. Um beijo, tchau. Gratidão, meu amor, Gratidão. pela oportunidade mais uma vez. Marcele, depois que comecei a estudar o sagrado feminino, a entender nosso ciclo, tudo melhorou. Maravilha, perfeito, é isso aí. Isso aí. Perfeito, perfeito. Sim, Compartilha, por favor. A sim, gente tem que melhorar sim. esse sagrado. Vamos compartilhar o máximo possível, gente. Que é isso. Essas informações não precisam ficar só com a gente. Se a gente Com não certeza, compartilha as informações, não servem de nada, né? Então, com um beijo no certeza. coração de todas. Júlia, indica um livro sobre o assunto. Mulheres que correm com lobos. Júlia, é um livro maravilhoso. Eu ia falar desse livro e ela perguntou logo depois. Fernanda, você tem alguma indicação de livro? Mulheres que correm com lobos. Procura no Google, procura na internet. É um livro maravilhoso. Eu não tenho indicação de livro tão especial assim, não. Ainda não consegui, ainda não consegui desenvolver isso, né? Isso eu estudei mesmo, gente. E por isso que eu estou convidando, Sim. né? Que a gente faça esse estudo, né? Que eu não posso ficar só para mim, pelo amor de Deus. Mas deve ter algum livro sobre ciclo lunar, que você pode pesquisar, né? Sim, sim, Sobre o sim, sagrado tem. feminino. Mas esse livro, O em Mulheres ciclo Correm com lunar Lobos, ele tem. faz uma conexão com a natureza, né? Eu não li o livro todo, já li alguns trechos, porque é um livro bem profundo. Não é uma leitura assim, é algo que você estuda pra vida, né? Não, eu vou ler, com certeza. Maravilha. Você não conhecia, não? Não. Ah, que maravilha! Então já te dei um presente hoje. Agora eu já posso dormir feliz. Ai, que bom. Então tá. Um beijo no coração de todas que estavam aqui. Gratidão pela participação de todas. Namastê. Beijo, namastê. Beijo.